Irmãos, o fogo era tão forte, mas tão forte que eu sentia nos braços, assim, um calor, o cabelo, assim, parece que ia queimar. E nós no meio daquele fogo, no meio daquelas, em volta, aquelas árvores gigantescas, que o fogo ia lá em cima e lá despencava, assim, aquelas, as faíscas, despencava tudo em cima. E a casa no meio, casa de sapé, telhado de, quem não conhece sapé, é aquele capim seco, tipo oca de índio. A nossa casa era daquele jeito, aquela casa plantada no meio da selva, e nós em volta daquele fogo, aquele fogo todo em volta da casa. E foi um milagre, irmão, só um milagre mesmo, um milagre tanto que eu estou aqui contando para vocês. Mas antes de eu contar o final dessa história, eu quero que vocês assistam esse vídeo até o final para vocês entender e ouvir esse testemunho que eu tenho para contar. Mas antes disso, irmãos, eu quero me apresentar. Eu sou a irmã Geni, fui separada por Deus para levar o evangelho, levar a palavra para vocês. Aí do outro lado da telinha, né, quem vai assistir esse vídeo, em nome de Jesus, eu profetizo que essa palavra do Senhor chegue até tua casa, levando a paz, levando a tranquilidade, aumentando a fé e renovando a esperança de cada um de vocês. Tá bom, irmão? Fica até o final que eu vou contar esse testemunho, grande milagre que Deus fez na minha vida. Irmãos, a minha vida só foi de milagre até hoje, desde que eu nasci. Eu tenho tanto testemunho para contar, irmão, se eu for contar assim, o vídeo fica muito longo. Mas assiste até o final que vocês vão saber o final dessa história, desse incêndio que teve no Pantanal. Tá bom, irmãos? Irmãos, Deus me deu uma palavra que está em Daniel 3, que conta a história de Sadraque, Mesaque e Abidnego sobre a fornalha. Quando eu li essa palavra, eu me lembrei do que aconteceu. O que aconteceu comigo, com a minha mãe, com meus dois irmãos, foi o mesmo aqui com Sadraque, Mesaque e Abidnego, porque eles foram jogados na fornalha e Deus livrou eles. Então, irmão, hoje o tema que eu vou falar para vocês é Daniel 3, já disse, né? E eu quero dizer para vocês assim, que Deus muda decreto, irmãos. Deus muda decreto na nossa vida. Então eu vou contar a história de três homens muito corajosos. Eles, na Bíblia não fala, irmão, mas eles eram jovens, acho que tipo adolescente, eram três jovens que estavam ali. Eles estavam ali, foram num decreto, eles estavam decretados para morrer na fornalha, irmão. Tudo porque eles se negaram a se curvar diante dos deuses, que Nabucodonosor, ele mandou fazer uma estátua de ouro gigante, né, um deus, e ali ele chamou todos os governadores, os prefeitos, governadores, juízes, todos os homens ali da Babilônia, e ordenou que todos, na inauguração da estátua, todos se joelhassem, se curvassem diante. Irmão, meu testemunho eu quero contar esse testemunho. Quando eu li a história de Sadraque, Mesaque e Abidnego sobre a fornalha, eu lembrei da história que se passou comigo, da minha infância, quando eu era pequena. Eu a mais velha, né, e tem mais dois irmãos, e minha mãe e meu padrasto. Ele resolveu levar ela para uma fazenda de Mato Grosso, no Pantanal, e não sei o que eles conversaram, né, irmãos? Eu era muito pequena, e ele levou a gente para aquele lugar. Mas quando chegou lá, irmãos, a minha mãe, ela acha que seria na fazenda, num lugar assim, mas não, irmãos. Ele levou nós para o meio do mato, numa selva, no meio de uma selva. É assim, parece, sabe, quando você está no meio da selva, ele fez um clarão assim, abriu com enxada assim e plantou ali dentro uma tapera, irmão. Era uma casa de barro, telhado de sapé. Quem não conhece sapé é aquele capim seco. Era assim que era o telhado da casa. Nós chegamos naquele lugar e a gente era acostumado, nós era da cidade, eu era pequeno, mas eu lembro desse lugar, né, irmão? E aí minha mãe, ela acho que se sentiu enganada, né? Ela foi iludida, ela achou
que ela ia morar num castelo, né, irmãos? Foi prometido um castelo. Mas só que quando ela viu, o castelo era de areia, irmão, era de areia e foi dissolvendo. Nem de areia não era, era de barro, castelo de barro, telhado de capim. Quando ela acordou já era tarde e aí não podia voltar, porque se tinha feito coisa errada, não podia voltar mais para a cidade. E ele também teve que ficar aturando, sabe? E nós ficamos por ali, naquele lugar, né? Não me lembro assim por quanto tempo, eu era criança ainda, devia ter uns 7, 8 anos por aí, assim, mas eu era mais velho, mas eu lembro bastante coisa assim. E aí aquele quintal pequenininho, né, com aquela casa ali plantada, em volta só mato, muitos bichos. E eu com o tempo fui acostumando, irmãos. Fui acostumando até com os bichos, até que eu não tinha brinquedo, né? Às vezes tomava banho no rio e às vezes eu gostava muito de brincar, eu gostava muito de macaquinho. Aí passava aquelas manadas de macacos, assim, mais de 50, e eu corria atrás acompanhando eles em cima da árvore, eu por baixo correndo, mexendo com eles. Tinha uns que até os filhotes nas costas paravam assim, falavam assim, mesmo até me xingava, né? Porque eu estava acompanhando. E graças a Deus eu nunca me perdi, acompanhava eles longe, Deus sempre me guardou. E aí eu voltava para casa, achava de novo. Irmãos, tinha onça, tinha cobra, tinha tudo é bicho lá, mas graças a Deus o Senhor sempre me guardou, irmãos. Hoje eu fico lembrando, depois que eu já estou adulto, eu falo, meu Deus, o que eu fazia? Por isso que, irmãos, criança, a gente tem que estar sempre de olho, porque todas essas coisas que eu fazia, a minha mãe nunca soube. Ela não via, ela tinha mania de deitar lá. Quem mora no interior sabe que esse pessoal antigo assim, tem mania de almoçar, né? E depois tirar o cesto que fala, né? Dormir à tarde. Então ela não sabia que eu fazia nada dessas coisas. Saía pela mata, andava, depois eu voltava, nunca me perdi, graças a Deus. Né? E aí nós ficamos ali naquele lugar. E aí eles começaram já a se desentender, brigavam os dois lá, começaram a se desentender. E aí um dia ele foi trabalhar na fazenda e nós ficamos lá na casa e ela almoçou, foi dormir como sempre fazia. E daqui a pouco eu olhei assim e comecei a ver o fumaceiro, fogo mesmo, né? E eu falei, tá pegando fogo na mata. Aí eu fui e chamei ela, falei, mãe, tá pegando fogo na mata. Ela falou assim, tá pegando nada, eu quero dormir, quero descansar, vê se não fica me chamando. Aí eu fui de novo, porque ela era muito brava, minha mãe, né? A situação dela não dava certo, ela descontava nos filhos. Sempre tem isso aí, irmão. Quando os pais fazem coisa errada, desconta nos filhos. Então a gente morria de medo dela. E aí eu pegava e brincava ali, mas brincava se disfarçando, mas estava assim com medo, né? Toda hora olhando, e o fogo aumentando. E aquele fumaceiro, e eu fui de novo chamar ela, falei assim, tá pegando fogo na mata, se você me chamar mais uma vez, eu vou te bater. Aí pronto, eu já morria de medo dela, né? Fui brincar, nem brincava mais, ficava só olhando e o fogo se aproximando. E aquele barulhão, irmãos, faz muito barulho, vem estralando tudo assim, aquele barulho. E aí ela levantou correndo para ver, que ela acordou com o barulho. Quando ela saiu na porta, não tinha mais jeito, não tinha mais como correr. Nós estávamos cercados pelo mato, pelo fogo, né, que estava pegando na mata, né? Não tinha mais como a gente correr para a cidade. Então, nós ficamos ali. Irmãos, as árvores eram gigantescas, irmão. Quem já foi assim nas matas, né? Conhece a selva? Era no meio do mato, no meio da selva, no meio do Pantanal, irmãos. Ali que era a casa plantada ali no meio daquele mato ali, assim. Fez só um clarão assim e plantou aquela casa ali, como diz para os irmãos, de capim seco. E o fogo cercou todinho. E subia lá em cima da árvore, lá em cima daqueles galhos. E de lá despencava assim, ó. E caía. Muito faísca. E a gente ficava olhando, né? A gente tinha certeza que ia pegar na casa, né? Inclusive o fogo tinha pulado um riozinho, entendeu? E nós ali no meio, e ela falava assim, vamos rezar. Quando ela viu o aperto, falou assim, vamos rezar, né? E eu e minha irmã hoje ela é pastora, né? Esposo de pastor também. E eu, graças a Deus, também sigo o Deus vivo, né?
Minha mãe, eu não sei, ela não servia a Cristo, não sei se ela já faleceu, não sei se ela se arrependeu na hora, se deu tempo, não sei, né? E tem mais um irmão, que nós somos em três, eu sou mais velho. Tem um outro irmão, mas ele segue outra religião, né? Então tem eu e minha irmã. Então eu creio, irmãos, que o Senhor, ele já tinha promessa. Ele não ia deixar a gente morrer ali queimada. Tinha eu e minha irmã, né? Que hoje nós servemos a Jesus, né? Então nós ficamos ali no meio daquele fogo. E o fogo não pegou, rodeou todinha a casa. Nós ficamos no meio. Eu lembro, irmão, que eu fiquei acho que uns 3, 4 dias sem falar, com o nariz entupido. Assim, não falava nada, não conseguia respirar, tudo entupido, assim, tudo travado assim por dentro. E nós não podíamos nem ir no rio, assim, pegar água, por causa que era... Irmãos, para vocês verem como o fogo era, as árvores eram assim, os troncos, assim, né? Bem, assim, pegou fogo, ficou só aqueles troncos. E ali acho que ficou uns 15 dias para apagar. A gente ia no rio, ver se no caminho assim tinha muita cinza. Tava apagado, mas quando você pisava assim, afundava, por baixo era brasa. De tão forte que foi o fogo. Né? Nós ficamos ali, e meu padrasto, ele estava para fazenda, ele não veio. Né? Ele não sabia nem se a gente tinha morrido, aí ele achou que a gente tinha morrido, né? Queimado. E aí ele, quando acalmou mais, passou uns dias, ele apareceu. E a primeira pessoa que ele viu no quintal foi eu. Quando ele me viu, ele fez um ar assim, não fez um ar de alegria, irmão, vou ser sério, ele não se alegrou quando viu que eu estava viva. Ele falou, bom, se ela está viva, os outros também tá. Ele não demonstrou alegria, ele fez um ar de admiração, tipo assim, poxa, tá viva? Mas graças a Deus nós estamos vivos, eu estou viva até hoje, minha irmã, nós somos vivos. Porque eu creio que o mesmo Deus que foi com Sadraque, Mesaque, de Abednego, que colocou ali na fornalha, no fogo ardente, o mesmo Deus daquele tempo, foi o mesmo Deus que esteve conosco ali no meio daquele fogo, com a minha mãe, com meus 2 irmãos menores. O Senhor não deixou. Irmãos, não tinha como, irmão, aquela casa de capim no meio ali. O quintal não era assim um campo, assim, campo aberto, tipo de futebol, um campo não, irmãos. Era um quintal pequititinho, assim, e aquela casa no meio, em volta, só fogo, árvore gigantesca. As árvores queimou tudo, morreu muito bicho. E a casa nossa ficou inteirinha, não pegou uma faísca. Quando o fogo lá em cima fazia aquela faísca, parecia fogo. Sabe quando você solta fogo, solta aquele monte de faísquinha? Era assim. Mas nenhuma faísca pegou no telhado de capim. Isso que é milagre, isso que é milagre. Eu me emociono quando eu lembro. Eu fico emocionada porque eu sei que o Senhor faz milagre. O Deus de Sadraque, de Mesaque, foi o mesmo Deus também que livrou nós de morrer queimado ali. Então eu sempre, eu conto esse testemunho, irmãos, para edificar a fé de vocês. Porque eu tenho tanto testemunho desde criança, quando já desde que nasci, né? Eu já passo pelo prova, irmão. Mas em todos, Deus me dá vitória, no nome de Jesus. Então é isso que eu estou contando para vocês, para edificar a fé de vocês. E para saber que o Senhor ainda faz milagre nos dias de hoje, naquele tempo de Sadraque e Mesaque, no meu tempo e no tempo de agora. O Deus é o mesmo. Basta a gente buscar e orar no nome de Jesus, né? Minha mãe mandava, naquela hora que o fogo começou a esquentar, ela mandava a gente rezar. Eu joelhava ali e clamava o Deus do meu jeito, cara, é criança, né? Mas com certeza Deus estava ouvindo. Minha irmã também rezava, era pequititinha. Nós tudo rezando. E deu tudo certo. Aí o padrasto apareceu, né, como estava contando, e conversou com ela e resolveu devolver ela com os filhos lá pro meu avô, e nós voltamos para a cidade. Bom, irmãos, essa aí já é outra história. Essa aí eu vou pular essa parte aí, né, irmãos? Eu vou só contar a história do fogo. Essa já é outra história, né? Mas graças a Deus nós estamos aqui vivos, eu estou vivo, eu, minha irmã, meus irmãos, só minha mãe que ela faleceu, né? Mas eu sempre lembro. Então, quando eu li aqui, irmãos, Deus me deu, sempre oro, irmão, quando Deus me deu a palavra aqui, está no livro de Daniel 3, viu? Depois, se vocês quiserem ler a história de Sadraque, Mesaque e Abednego, Daniel 3,
Vocês vão ver aqui a mesma coisa que aconteceu. Irmãos, parecia que era o fim. Parecia que era o fim daqueles 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego. Como parecia também que para minha mãe e seus 3 filhos também era o fim. Mas eu quero dizer algo para vocês que estão assistindo esse vídeo. Quero dizer para vocês, quem muda decreto é Deus. Deus muda o decreto do jeito que Ele quiser, entendeu? Seja em qualquer situação, seja no trabalho, na saúde, médico já deu um laudo, já falou que não tem mais jeito, já liberou a família para visitar. Quer dizer para vocês, quem dá o decreto, quem muda, quem dá o laudo é Deus. Ele que é o dono da nossa vida e ninguém mais. Ninguém mais. Seja no trabalho, se você está no trabalho, não sei qual a situação, muitas das vezes ali você já foi chamado ali na RA para assinar seu documento de demissão, talvez por alguma coisa, que alguém quer seu lugar, fez uma fofoca, alguma coisa. Quer dizer para vocês, Deus muda o decreto e Ele pode fazer a pessoa que desejou o seu lugar sair e você continuar, entendeu, irmãos? Isso que eu quero dizer para você. Não pensa, não desanime nunca, confia no Senhor, crê no Senhor, entre sempre, vai orar, né? Ora sempre, né? Que sempre tem solução, a resposta vem de Deus, no nome de Jesus, né? E aqui também, irmãos, que eu sempre falo assim, a oração, ela é um diálogo íntimo com Deus, né? Quando se abre o coração com sinceridade, quando você abre o seu coração com sinceridade, Deus entra com providência e Ele atende o seu pedido, né? É sempre assim. E aí, irmão, depois se vocês quiserem saber mais da história, depois você lê aqui, né? No livro de Daniel 3, né? Que conta a história desses 3 jovens ali que Deus livrou da fornalha de fogo. Assim, com certeza também, eu sei que Deus vai livrar vocês também de qualquer fornalha preparada para vocês. Basta crer, basta orar, ora ao Senhor, fecha a porta do seu quarto e converse com Deus, como eu disse, converse com Deus com sinceridade, coloque tudo na mão dele e com certeza você vai ter a vitória, assim como eu tive, né, contando essa história aí, né, que Deus livrou. É o mesmo Deus daquele tempo, ainda é o mesmo Deus de hoje, ele ainda faz milagre. Ele ainda faz milagre, irmão. Ainda faz milagre, não desanime nunca. Eu quero pedir para os irmãos e falar da parte de Deus, que você que ouviu esse vídeo, eu quero dizer para você, não desanime. Eu não sei a situação que você está vivendo, mas se Deus deu esta palavra, é porque você está precisando. Se você está assistindo, é porque essa palavra é para você e o endereço é da tua casa. Então, creia no mesmo Deus que me livrou aqueles 3 jovens, Ele também tem poder para livrar você de qualquer situação. Tá bom, irmão? Então fica essa palavra no nome de Jesus e concentre que eu quero orar para vocês. E eu não sei o que vocês estão precisando, é entre vocês e Deus. Enquanto eu orar, você coloca o problema, a causa que você está precisando, seja na área da saúde, né, um problema na justiça, pode ser problema na família, no trabalho, né, portas abertas. Então concentre na oração que eu vou fazer para você nesse dia de hoje. Soberano Deus, meu Pai, aí, Senhor, foi contado, Senhor, o milagre que o Senhor fez na minha vida, Senhor, na vida da minha mãe, dos meus irmãos. Não foi o primeiro milagre, Senhor. Quantas coisas o Senhor já fez por mim e ainda continua fazendo no nome de Jesus. Eu estou aqui, Senhor, pedindo ao Senhor, no nome do Senhor Jesus, eu peço ao Senhor que visite meus irmãos nesse dia de hoje, que está precisando também de um milagre, de um socorro. No nome de Jesus, entre o seu providência daqueles que eles precisam. Eu não sei o que ele precisa, Senhor, mas o Senhor é o Deus que sabe tudo, meu Pai. Visita os hospitais, visita aqueles que estão acamados, que o médico ali já deu o laudo final, mas quem dá o decreto é o Senhor, no nome de Jesus. Entre também no trabalho de cada um, Senhor, daqueles que estão precisando
precisando de uma porta aberta, Senhor. O Senhor tem poder para abrir a porta até onde não tem parede, Senhor, eu creio. No nome de Jesus, visita os presídios masculinos, visita os presídios femininos, Senhor, e traz para eles o renovo, o arrependimento, quando eles ouvirem essa palavra, meu Pai, e creio quando sair daí, entregue o seu caminho a Jesus, que a sua vida será diferente e eles vão ver nos próprios olhos que o Senhor tem poder para mudar a vida de cada uma, no nome de Jesus. Esta é a minha oração nesse dia de hoje, e aonde este vídeo chegar, que leva a paz, leva o renovo, leva a tranquilidade, leva a esperança e leva a paz. Oh, aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. Senhor, eu sinto nesse dia que o Senhor está visitando alguém que está ouvindo, que está assistindo esse vídeo, e o Senhor falou com você nesse dia de hoje. Então receba, receba no nome de Jesus o milagre que você está pedindo com fé. Receba, oh, aleluia, glória a Deus. Alabás, 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 alabás. Irmão, você que está assistindo esse vídeo, se você clamou com fé, o Senhor vai entregar nas tuas mãos aquilo que você está pedindo e que você pediu. Crendo, você já recebeu no nome de Jesus, nesse dia de hoje. Irmãos, a presença de Deus foi muito forte quando eu fazia a oração. Então, creio que você também recebeu aí, no nome de Jesus, tá bom, irmão? Fique em paz. Fique em paz, crê no Senhor, no nome de Jesus, que você foi visitada, né? Através, e ouviu também meu testemunho, né? Ouviu o milagre que Deus fez. Deus ainda faz milagre, irmãos. Deus ainda faz milagre. Basta você crer. Coloque na mão do Senhor que você vai receber o seu milagre também, assim como eu recebi, no nome de Jesus. E aqueles 3 homens ali também, na fornalha, que não adiantou ele esquentar, mas não adiantou. Porque quem manda é Deus. Você coloca sua vida, coloca na mão do Senhor, que tudo Ele fará por você. Tá bom, irmão? Então fica essa palavra. E eu quero pedir para os irmãos, dar um like se gostou, né? Com certeza, tenho certeza que não gostou, né? Dá um like, se inscreva no meu canal para que ele possa crescer. E para poder também alcançar aqueles que necessitam de ouvir a palavra do Senhor. Tá bom, irmãos? Então fique com Deus, né? E até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Eita glória! Amém, irmãos!